10h39. A gente tem falado bastante da umidade baixa do ar e da qualidade do ar ruim na cidade de São Paulo. Nesse momento, por exemplo, segundo aqui o site da CETESB, a qualidade do ar está ruim, não são nem 11 horas da manhã e a gente já está com essa qualidade baixa do ar em São Paulo. Muita poluição, de manhãzinha dá para ver aquela camada, no fim da tarde então fica até aquele pôr do sol bonito, mas que na verdade é bastante poluição. E para falar disso, a gente já está na linha com a Maria Lúcia Guardani, que é gerente da divisão de qualidade do ar da CETESB. Bom dia, Maria Lúcia, obrigada por conversar com a gente. Muito obrigada, nós da CETESB que agradecemos falar com a população numa hora assim bem complicada para a qualidade do ar, né? Bom dia, tá tão ruim assim? A qualidade do ar é assim, nessa época do inverno, a gente tem pouca chuva, os ventos são muito fracos, né? Então, essa massa de poluição vai se concentrando na atmosfera. E essas partículas, micropartículas muito fininhas, a gente acaba respirando, né? E de onde vêm essas partículas? Vem do nosso dia a dia. Vem das emissões veiculares, seja caminhões ou carros, e vem também da ressuspensão dessas partículas, dessa poeira que fica nas nossas ruas, né? É comum a gente olhar o carro e falar, nossa, o meu carro está imundo, está sujo. Essas partículas que já ficaram nos carros, que vêm das ruas, são partículas mais grossas, a gente vê. Mas aqui a gente está medindo as partículas invisíveis, né, a olho nu, assim, a gente olha para a atmosfera, como você falou, vê um pôr do sol lindíssimo e ali a gente tem aí uma massa de partículas que faz com que essa luz, quando reflita, fique assim tão bonito. Nessa época do ano é muito comum isso acontecer, mas especialmente esse ano nós temos assim uma qualidade do ar bastante comprometida e as pessoas como assim mais vulneráveis, como as crianças, os idosos, eles começam a sentir muito mais esses sintomas, começa a ficar muito mais graves, né? Os sintomas vão se agravando. Isso é o que acontece nessa época do ano. São partículas que vão direto ali para o nosso pulmão, né? Ainda mais as pequenininhas ali, a longo prazo complica, né? Exatamente. Eu chamo de micropartículas, ou assim, é o invisível que a gente vai tornando visível, porque elas são muito fininhas. Imagina um fio de cabelo, chega a ser mais de 10 vezes menor que o diâmetro de um fio de cabelo. E pelo fato dela ser muito fininha, né, quando ressuspende, elas ficam no ar e elas não caem, até porque são muito pequenas, demora muito para cair, né? Os ventos fracos até ajudam vamos dizer, a dispersar essa massa, mas elas são tão finas que entra pelo nosso nariz, entra no trato respiratório, vai até o pulmão. Aí começam os nossos sintomas, as dor no nariz, nos olhos, garganta, tosse seca e muitas vezes a gente sente até um cansaço, né? Seria importantíssimo que a população deixasse de fazer atividade física ao ar livre nessa hora. Principalmente os grupos de idosos que vão aos parques, né, que vão bem cedinho, porque ali realmente a gente tem uma condição meteorológica melhor para a dispersão dos poluentes e vão ficar menos vulneráveis. Agora, quando vamos já pelo dia, né, que já vem o sol, meio-dia, muito quente, a umidade relativa cai, ou seja, fica muito mais seco o ar e, portanto, toda essa parte de poeira que estão nas ruas são ressuspensas. E aí fica a população muito mais vulnerável. Então, é importante fazer atividade física sempre no parque, porque realmente nas grandes avenidas você está muito mais perto da fonte que está emitindo esses poluentes. E no parque de manhã ou no final da tarde.
para que você tenha uma condição melhor de saúde, uma condição melhor do ar para respirar, né? E a umidade, ela acaba ajudando na dispersão desses poluentes, porque as partículas de água se grudam a essas partículas invisíveis e fazem elas despencarem, quer dizer, fazem elas caírem, é isso? O que ajuda na umidade é a chuva, né? A chuva realmente lava a atmosfera. Hoje, então, a gente está quase chegando na primavera, já estamos, assim, torcendo por aquela chuva que vai ajudar a lavar as ruas, que faz com que essas partículas sólidas, eu falo quase invisível, mas são as fuligens, né? E essas partículas, quando chove, lava a atmosfera. E aí a gente, então, vai ter uma condição de umidade boa e da qualidade do ar. Na realidade, o que melhora, o que vai melhorar é uma chuva. A chuva realmente faz com que a gente retire essas partículas da atmosfera. E Maria Lúcia, a gente de vez em quando tem aqueles eventos são queimadas na Amazônia e a fumaça acaba chegando para cá, né? Recentemente tinha um pouco dessa fumaça chegando no sul do país e eu queria saber se nesse momento a gente tem essa influência aqui também no Sudeste, porque a gente já tem a poluição da própria cidade de São Paulo, que não é pouca, especialmente associada aos veículos, mas de vez em quando tem esse agravante ainda da fumaça de queimadas de outras regiões do país, né? É uma boa pergunta, porque realmente queimada é muito, assim, causa um dano muito grande para a nossa saúde. Seja as queimadas que vêm de longe, como essas que você me pergunta, sobre as queimadas do Centro-Oeste ou mesmo da Amazônia, ou queimadas de vegetação no nosso entorno, né? Nessa época, falando só um pouquinho do nosso entorno, nessa época as queimadas de vegetação aqui perto da nossa periferia toda, elas influenciam muito na qualidade do ar aqui da nossa cidade, né? São partículas que ficam na atmosfera. Aqui na região metropolitana, o que nós estamos vendo mesmo é uma situação muito da nossa realidade. Muito trânsito, muita ressuspensão aí está sendo muito determinante. Quanto a essas queimadas, a gente observa que elas passam realmente aqui, assim, na nossa cidade, mas a 2.500 metros de altitude. Então, é muito pouco provável que nesse evento agora ela esteja percolando aqui na nossa região, aqui onde a gente está respirando. Isso já aconteceu no passado, então é uma coisa que pode acontecer. Mas, assim, o que a gente tem de informação hoje é que essa camada de fumaça, ela está a 2,5 até 3 quilômetros de altitude aqui. Então, não tem chance dela estar aqui na nossa região, né? Essa informação que eu tenho, inclusive, quero destacar o professor Landulfo, né, lá da USP, que ele está sempre assim, ele faz esse tipo de medição e a gente até já contatou o pessoal lá do IPEM que nos deu essa informação, né? Porque ela é muito importante, como você falou, né? E quais são os pontos da cidade, a gente pode identificar isso, mais poluídos, se a gente for considerar a Grande São Paulo? Aqui no Manhã Bandeirantes a gente trata da Grande São Paulo. Bairros ou ponto específico mais poluídos? O que a gente percebe, assim, até estou abrindo aqui o mapa da qualidade, acho que você também está olhando aí, nós estamos vendo já uma quantidade bem grande de estações com qualidade ruim. Onde a gente vai ter a pior situação? Justamente perto das grandes avenidas, na Marginal, né? Nós temos uma estação que nós chamamos de Marginal Tietê, ali próximo da Ponte dos Remédios. Se a gente falar da região da Grande São Paulo, Osasco, nós temos uma estação que fica na Avenida dos Autonomistas. Mesmo aqui na Zona Sul, Avenida dos Bandeirantes, a gente tem uma estação que chama Congonhas. Essas estações, elas realmente apresentam uma qualidade do ar pior. Por quê? Porque está muito perto da avenida.
Ibirapuera, né? São estações que nós temos de referência para ver as grandes avenidas, como está a qualidade do ar. E pelas informações dessas grandes avenidas, nós podemos extrapolar para outras que também têm um trânsito igual, né? Porque a poluição do ar vai ser muito parecida, seja essas que eu assinalei, como outras grandes avenidas, ou mesmo a Marginal Tietê ao longo do seu trajeto, né? Então, esses são os pontos que eu entendo que hoje são os mais preocupantes. Agora, temos, assim, mesmo regiões de tipo, deixa eu ver, a Ibirapuera, né? A gente ainda tem uma condição melhor dos parques, né? Mesmo campus da USP, mas assim, por conta dessa partícula 2,5 micra, muito fininha, ela acaba percolando também os nossos parques, porque nós estamos dentro desse cenário, né? Esse cenário de muitos carros, muito movimento desses carros, e isso faz com que essa partícula 2,5, que é muito fina, ela acaba ficando mais tempo e ela vai também para esses pontos que seria de se esperar menos poluição, né? Queria agradecer a participação aqui no Manhã Bandeirantes da Maria Lúcia Guardani, que é gerente da Divisão de Qualidade do Ar da CETESB. Um bom dia para a senhora, viu? Obrigada. E nós que agradecemos o apoio de vocês nessa informação para a população. Muito obrigada. Nossa obrigação aqui. Obrigado. Obrigada. Rede Bandeirantes de Rádio.